Olá! Olha, eu queria te assustar, Madinha, mas não deu certo, né? Mas Vamos tudo lá. bem. Ó, não é para dar risada não, hein? Gente, na verdade, nós estamos com muita alegria, não é não, Madinha? Primeiro porque, olha só, quase finalizando a unidade 3, beleza? Só que também felizes porque não para por aqui. Mesmo completando as aulas da unidade 3, né, encerrando o nosso componente curricular de língua portuguesa, não é o fim. Por quê, Amadinha? Porque aí nosso aluno conclui e vai para onde? Segundão, Amadinha, olha só, eu tô voando. Ela tá emocionada, Alienada, gente. entendeu? Às vezes dá um bloqueio, não sei o que acontece comigo, aí foge as palavras. Mas nós aguardaremos vocês, amadinhos, lá no segundão. E todos os conteúdos vistos aqui no primeiro ano, claro que sempre nas primeiras aulas, na unidade 1, a gente faz o nivelamento. Na revisão, né? A revisão de conteúdo. Beleza, e aí falando de nivelamento, de revisão, esta aula, tá? Ela é correspondente, tá? Lá da aula que foi apresentada na unidade 1, que nós trabalhamos essa questão da morfologia, tá bom? Então, por que essa aula volta aqui na unidade 3? Para que, de uma forma contextualizada também, você venha aprofundar, entender, né, como essa classe gramatical, ela aí deve estar sendo utilizada, empregada em uma oração dentro de um contexto, tá bom? Então é isso, vamos aí observar, acompanhe a explicação direitinho, não tome nota na hora da explicação, calma, vai ter o momento da revisão e depois um tempo que você tem aí dentro da plataforma, um momento seu, dá um stop, volta, dá um play, a hora que você quiser, né? É só entrar no canal Mediação Tecnológica, tá bom? Madinha, libera aí a agenda desta aula. Vamos lá, Madinha, aula 89.1, falando sobre o que? Gramática, né? Os principais processos de formação de palavras. Olha só, habilidade da aula. Temos aqui, comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber a diferença de abordagem e fenômeno de variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. Chegando aqui, ó, toda formosa. Ela quem é a nossa árvore do conhecimento. E o nosso assunto que é formação de palavras. Belezinha? Então aqui. Simbora, aí o conceito. Vamos entender aí o que é esse processo de formação de palavras. É como nasce uma palavra? É como se constrói uma palavra? É isso? Beleza, então vamos nessa então aí. Olha só, em língua portuguesa, as palavras são formadas por meio de processo de estruturação. Olha só, vou marcar aqui para vocês, tá certo? Ó, processo de estruturação, entre os quais os mais frequentes são derivação, você já ouviu falar, composição, hibridismo, redução, abreviatura, sigla, onomatopeia, neologismo e estrangeirismo. Beleza. Prestando atenção aqui, meus queridos, nós temos aqui, lembra quando a gente estudou os substantivos primitivos? Bom, mais uma vez aqui, calma para aqueles que estão perdidos. Vamos aqui. Substantivo, né? Aquela primeira classe lá que nós trabalhamos, que dá nome a tudo. Lembraram? Muito bem. Se vamos aqui, né, estar tratando sobre o ensino desse processo das palavras, está envolvida aí essa classe gramatical, né? Vem aí a questão morfológica. Lembra que eu disse no início? O substantivo. Então, nós vamos ver agora
esse estudo referente à construção dessa palavra, que está lá na classe gramatical como substantivo. E aí vocês viram que temos várias formas, né, de construir aí uma palavra. Então aqui o primeiro exemplo, vamos lá. Temos aqui flor, pedra e sol. Então essas palavras aqui são palavras primitivas, porque elas que irão dar origem às outras. Belezinha? E temos também aqui, ó, quais são as palavras derivadas? Temos floresta, pedreiro, soleira. Olha só. Então, quando você tem flor, a partir de flor surgem outras palavras, que são, ó, acrescida de quê? De o quê, amadinho? De um sufixo. Aí nós temos floresta, pedreiro, soleira, que são palavras derivadas de flor, pedra e sol. Certinho? Além, né, dessas palavras, temos as palavras simples, que são aquelas palavras formadas por apenas um radical. Lembra do radical, que é a base da palavra? Olha só, estudante, sábado e poesia. Aí você vai lembrar qual é a parte dessa palavra que não muda, que é a base, né? Aí você vai no estude, até no Sá, até no B, aí na poesia até o S, até no E e assim vai. Belezinha? Ó, lembrando que a construção, né, professora Márcia, de todas aí as palavras, tudo começa pela base. exatamente. E essa base tem um nome, né? É o radical. Beleza, então... E eles vão lembrar dos morfemas. Cada pedacinho, cada tijolinho vai receber o nome. Aí você vai lembrar da vogal temática, tá lembrando das desinências, de número, de gênero, isso tudo. Mas aqui você vai focar agora, ó, nas palavras compostas. Presta atenção, como elas são compostas? Neste caso aqui, é quando apresenta mais de um radical. Como assim, amadinha? Eu tenho a palavra porta-retrato. Nessa palavra tem duas palavras diferentes, então radicais diferentes. Mas só que esses dois aqui juntos formam o nome de algo, de um objeto. Aqui tem o girassol, vinagre, que você vai lembrar que gira mais sol e formou o quê? Girassol. Relaxa, amadinho, que nós estamos apenas começando, né? E lembrando, retomando o assunto que já foi passado aqui, lá na nossa revisão de nivelamento. Por isso é bom lembrar que estamos aprofundando, né? Vejam lá na aula anterior, lá nas primeiras unidades, toda essa composição foi vista em aula específica. Agora, em um contexto, para o quê? Para você ir para o segundão, entendendo que há várias palavras que são aí formadas por prefixos, por sufixos, lembrando sempre que tudo se inicia a partir do radical. E aí, olha só, temos palavras bem antigas, mas também temos nova, né? E é isso. Então, essa aula vai deixar você aí bem direitinho em relação à formação, tá? Desses substantivos ou das palavras. Então, formação por derivação. Olha só, vai compreender, amadinho, as palavras primitivas. Como assim? Vamos lá. A formação de palavra pela derivação, pelo processo de derivação, compreende as variações pelas quais a palavra primitiva passa. Derivação. Então, vamos lá. Primeiro, prefixal. Quem que vem na mente vai lembrar o quê? Prefixo. O prefixo vai ficar acrescido na palavra primitiva, mas antes do radical. Vamos lá aqui. Eu tenho uma palavra, no caso, é desacordo, amadinho. Olha só. Vamos colocar aqui. Aí a Márcia estava cansadinha e colocou descordo. Aí, que é isso, amadinho? Descordo é desacordo. Não tem problema, professora. O Azinho aqui, aí, eles já entenderam, tá? Ó, o A tá antes, ou melhor, o A. O des é um prefixo e foi anexo à palavra primitiva, tá certo?
E temos aí a questão do reler. Ó, ler é a primitiva. Aí o que foi colocado? Um prefixo e formou outra palavra. Reler. Temos aqui a outra. Temos o radical que é feliz e foi colocado o quê? Um prefixo in. Ó, e você, quando você já fez até uma tabela, vocês já fizeram uma tabela de uma pesquisa dos prefixos e o seu significado. Aí, ó, tem um in, infeliz. Esse inzinho, sentido negativo, que quer dizer que não é feliz. Quando tá reler, é para tipo assim, a repetição, 2 vezes, ou fazer outra vez, beleza? E temos aí a ultravioleta, o super-homem e assim por diante. Que você vai lembrar dos prefixos gregos e latinos. Mas também aqui você vai aprender. Tá certo? Aqui só para recordar. Bom, então você está acompanhando de que estamos apresentando o processo, como a palavra se constrói. Temos palavras construídas a partir da base, que é o radical, e que a essa base é acrescido um prefixo. Pronto, que a professora Márcia... Se é prefixo, vai ficar antes do radical. Agora, se nós temos palavras construídas com o radical e tivemos um prefixo, agora nós vamos aprender que também temos aquelas palavras que a partir do radical são acrescidas sufixo. E aqui o sufixo fica depois do radical. Veja aí alguns exemplos. Boiada. Lembra o quê? Boi. Então, boi é o radical. E foi o quê? O sufixo usado foi ada. Canalizar. Ó, a primitiva é canal. Viu só? Olha a base. O radical é canal. Aí temos feliz. Que é, aí foi depois o quê? Mente. Felizmente. Artista. Vai lembrar de quê? Arte. E foi acrescido o quê? Ista. Sufixo. Enfermaria. Lembra o quê? Enfermo, né? Então, você vai vendo aí o radical e o sufixo. Então, se fica depois do radical, a classificação será derivação sufixal. Belezinha? Ou sufixação. Pode ser chamada assim também. A mesma coisa acontece. Prefixal, prefixação. Sufixal, sufixação. Beleza? Bom, essa cartela ficou bem desenhada aí para vocês, né? Mas é lembrar que aqui 2 processos para vocês de formação de palavra. Com o prefixo, esse prefixo vai vir antes do radical e sufixo vem depois do radical. Vamos embora. Exatamente. Agora, amadinho, acontecendo o quê? Ao mesmo tempo, ó, prefixal e sufixal. Isso quer dizer o quê? Que vai ter o radical e antes do radical vai ter o prefixo e depois do radical vai ter o sufixo. Olha só. Deslealdade. Ó, tem prefixo e sufixo. Infelizmente, a mesma coisa, tem sufixo e prefixo. E desligado também. Só que, para diferenciar o que acontece na parasintética, que na prefixação e sufixação, o que eu tenho? Eu posso retirar. Se eu quiser deixar só o prefixo, desleal, eu posso. Ou tiro o prefixo e deixar só o sufixo, eu posso. Deslealdade ou lealdade. Certinho? Agora, diferente da parasintética. Na parasintética, Amadinho, eu vou ter prefixo e sufixo. Só que, Amadinho, para a palavra existir, a necessidade, preste atenção, é obrigatório o uso dos 2. Tá certo? Porque a palavra não vai existir se eu tirar um dos afixos. Olha Como só, assim, Amadinho? lê aqui para eles entenderem. Por exemplo, se você eu tenho tirar... a palavra entardecer. Não existe a palavra entarde, não existe. E nem a palavra tardecer. Só existe a palavra entardecer. Então,
o uso é obrigatório dos dois aqui. A mesma coisa acontece com entristecer, desalmado, emudecer, esverdear, acebolado. Beleza? Ai, professora, como assim, Amadinha? Amadinho, preste atenção. Olha aqui, ó. Vamos escrever aqui nessa primeira. Vamos pegar aqui desligado. Ó. Desligado, separado, pura, com a tua letra linda, maravilhosa. Coloca desliga. Só desliga. Ó, aqui nessa palavra desliga eu usei só o prefixo. Marca aí o des. Agora coloca a palavra ligado embaixo. Viu só, Amadinho? Então, na derivação prefixal, eu posso retirar. Se eu quiser tirar o sufixo, ó, desliga, a palavra existe na língua portuguesa. Aí, se eu tiro o prefixo e deixo só o sufixo, o que fica? Ficou a palavra ligado. Essa palavra existe na língua portuguesa. Já na parasintética, não ocorre isso. Certinho? Entendido? Entenderam? Beleza, eu tenho certeza que sim, Amadinha, né? Eles vão compreender que agora, por isso que às vezes não há como construir ou colocar no nosso texto palavras que não estão completas dentro da sua estrutura, né? Isso. Mas agora, com essa aula de formação, né, do processo aí, o nosso estudante ele vai ficar gabaritado, passado na casca do alho. Vamos lá então, vamos embora. Agora aqui, ó, a diferença entre a derivação prefixal-sufixal e a derivação, o quê? Parasintética, tá? Que faltou ali também. O pensamento é muito rápido que eu nem digitei. Então, vamos entender aqui, ó. Deslealdade, existe a palavra desleal e lealdade. Então, eu vou dizer que essa derivação aqui é prefixal e sufixal, ou seja, prefixação e sufixação, beleza? Já na palavra entardecer, presta atenção, entarde, ó, foi tirado o quê? O sufixo. E na outra, tardecer, foi tirado o quê? O prefixo. Essas palavras não existem. Então, aí acontece a derivação parasintética. Se você retirar o pedacinho e não existir na língua portuguesa, então você já sabe que é a derivação parasintética. É necessário o uso simultâneo dos dois afixos, que é o prefixo e sufixo. Beleza? Beleza. Muito fácil. Agora sim eu falo para você, Amadinho. Tome nota. Toma nota, não tomou nota? Não, calma, estudante da NASA, com certeza. Aqui, Amadinha, não tem decoreba. Aqui tem o quê? Aprendizado! Tem que aprender. E gente, a gente vai ver o resultado daqui a pouco no exercício, nas atividades. Ai, veremos! A ver, vamos lá, vamos embora. Bom, agora nós vamos entender que também há palavras na nossa língua portuguesa que elas são construídas com um processo de regressão. Tá, o que é regredir, né? Vamos lá, vamos aí. A nossa língua portuguesa ela é viva, ela está no nosso meio, está nas nossas ações, né? Vamos lá, você aí, fica em pé. Beleza. E agora, eu digo para você, regrida, dê 2 passos para trás, né? Vamos lá. É ré. Isso tudo é só para te ajudar a entender o processo da construção dessas palavras, entendeu? Tá, mas isso acontece na estrutura das palavras que são construídas com o processo de derivação regressiva. Vamos entender. Para entender essa questão uma de redução, né? Vai ter redução. Você está comendo uma banana, ela Pode. tá inteira. Vai ficar deu até água na facilitada. boca. Aí você, conforme Isso. você vai mordendo a banana, ela vai diminuindo Pronto, também. O tamanho. Há uma redução. Belezinha? Então pronto, Beleza! Amadinha. Eita, é ré, é redução. Bom, o importante é entender que agora não vamos colocar, né? O processo agora não pede, né, os pedacinhos, não vamos acrescentar,
Vamos o quê? Reduzir. Simbora, então. Lá vai a redução de uma palavra primitiva. Então, nós temos aqui a palavra sarampo. Ó, sarampo tá na forma reduzida. Ela derivou de onde, amadinha? Da palavra sarampão. A partir de sarampão veio sarampo. Aí eu tenho um verbo, pescar. Pescar é verbo. Aí vai transformar em pesca. Pesca vem do verbo pescar. E aqui a observação da redução. Nosso estudante vai ver agora. Atenção! Se a palavra pescar é o verbo, é a nossa palavra primitiva, o que aconteceu na sua derivação? Transformou em substantivo. Viu só? E esse processo é assim, ó. Perdeu aí, né? A letra R, certo? Muito bem, então é nesse sentido que estamos aqui apresentando derivação regressiva. Agora, tem de barracão, forma o quê? Barraco, botequim, formou o quê? Boteco, combater, combate, chorar, choro. Então, você pode observar que houve uma derivação regressiva. Houve uma redução da forma inicial, do caso, que é a palavra primitiva. Belezinha? Agora, para a derivação imprópria, o que isso quer dizer, amadinho? Presta atenção. Ali, ó, presta atenção, na primeira, na regressiva, pescar, ó, virou pesca, redução, tá? Agora, aqui, diferente da imprópria, é quando não tem a mudança nenhuma, só que vai mudar o sentido. A mudança vai ser o quê? Na classe gramatical. Na classe de palavras. Como assim, amadinha? Presta atenção, eu tenho o verbo jantar. Mas quando eu falo bem assim, o jantar está pronto. Olha só, o jantar. O que era verbo passou a ser o quê? Substantivo. Então, substantivo formado pelo uso do verbo jantar. Ó, jantar, verbo, e jantar, substantivo. O que você vai observar, amadinho? O determinante. Olha só, o determinante, quem é o determinante aí? O artigo. Tá certo? O jantar. A mesma coisa acontece com a palavra belo. Belo é uma característica. Belo é substantivo. Mas se eu colocar o determinante antes, automaticamente vai mudar o quê? A classe gramatical. Vai virar o quê, amadinho? Substantivo. Ó, então, substantivo formado pelo uso do adjetivo belo. Então, a mesma coisa está aqui nessas duas frases, ó. Preserve o verde. Verde, adjetivo, né? E aí tá como? Substantivo. que né? quando coloca aqui o O, né? Que é o Que artigo, é o artigo que está determinando o aí ele nome. muda a classe, sai. Exatamente. Há essa variação, né? Houve mudança de classe gramatical. Pronto. Nossa! Esse nossa aí, você sabe que nossa é um pronome o quê? Possessivo. Mas do jeito que pronunciar aqui, ó, nossa! Que susto! Já vai ser uma interjeição. Beleza? Simbora. Muito bem. Mudança de classe. Seguindo agora, vamos à questão da composição, né? A composição forma palavras pela ligação de dois ou mais radicais. Vamos ver isso. Ó, Aí tem dois casos específicos, né? exatamente, que é a justaposição Eu vou colocar um. ou a aglutinação. Ah, isso é bem legal, gente. Eu tenho certeza que você vai recordar do quê? Da infância. Olha, meu Deus, olá, eu sou jovem, né? 15 anos, eu vou sair agora lá do ensino Fundamental 2. Então, vamos juntos, coleguinhas. Olha só, se nós vamos agora estudar, verificar como se constitui, né, essa palavra a partir da justaposição e da aglutinação,
Então, vamos ficar de olho aqui, porque... O aluno vai ter que prestar atenção na nomeação. Quando você fala justaposição. É que tá ok, tudo tá ok, beleza. não vai sofrer nenhuma alteração. Não vai tirar nenhuma palavra? Nada. Não vai colocar uma palavra? Nada, Não tira e não põe? Não. No canto a caixa igual. Escravo Cuidado. de Jó, tira, põe. Não tem nada disso? Não tem nada Beleza. disso, não. Então, vamos aí a explicação, então. Ó, quando os radicais se unem, sem alterações. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra passatempo. Juntou passa mais tempo. Então, houve alteração na fala? Na fonética? Nenhuma. Então, foi justaposta. Girassol, a mesma coisa. Gira, mais sol. Segunda-feira, pé de moleque, guarda-roupa e paraquedas. Beleza, não teve nenhuma alteração nos radicais. E agora eu tenho a aglutinação. Aglutinar. O que vai acontecer? Sofrerá perdas, mudança na parte fonética, amadinho. Presta atenção, haverá alteração. Temos aqui, ó, a palavra fidalgo. Para formar essa palavra, o que foi usado? Filho mais de mais alguém. Aí, ó, filho de alguém. Aí formou o quê? Fidalgo. Viu só? Não houve uma mudança? Houve sim. E aonde ocorreu a alteração, então? Vamos lá olhar aqui. Olha só, olha bem que sofreu perdas fonéticas. Belezinha? Houve alteração. Agora, ai, professor, isso ali tá complicado. Vamos para a segunda palavra. Ó, embora. Para formar essa palavra embora, olha que juntou em preposição, boa, adjetivo e hora, substantivo. Em boa hora. E o que formou? Embora. Viu só? Embora. Não houve uma perda do azinho ali, ó. Ia ficar em boa hora, e sumiu um fonema. Então, quando há uma perda, é aglutinação. Ai, beleza. Professora, ainda não estou entendendo. Ah, então vamos Relaxe. pro Planalto. Leva ele pro Planalto, Vamos mulher. lá pro Planalto. Vai lá. Dilma. Olha só. O que é Planalto? É o plano mais alto. Ó, Planalto. Houve perda ou não? Houve, amadinho. Tá certo? Então, quando há uma perda, aglutinação. Quando não sofre alteração, justaposição. Tome nota, amadinhos. Legal, vamos seguindo. Agora estamos aqui ampliando o ensino, né, da construção das palavras, um processo. E agora vamos entender o processo do hibridismo. Exatamente. Né? Híbrido, você sabe que é uma mistura. Ó, aqui vai ser a união de elementos de línguas diferentes. Opa! Lembra lá que a gente já falou sobre híbrido aqui? É um texto híbrido, porque envolve a imagem e o quê? E as letras, as palavras. Belezinha? A história em quadrinho é um texto híbrido, charge, cartoon e assim por diante. Bom, belezinha? Olha só os exemplos, tudo para te ajudar, estudante, para que você compreenda aí, tá, esse processo de hibridismo. Nós vamos dos termos mais comuns, né, Márcia? Até esses mais, você diz, professora, não, esse exemplo tá meio, né, tirado. Não, tá não, é para só você compreender, tá bom? Vamos lá então, olha lá. Olha só na palavra alcoólatra, o que nós temos aí, ó? Eu tenho aqui álcool, que é do árabe, e latria, que é do quê? Vem do grego e formou a palavra alcoólatra. Automóvel. Aí tem auto é do grego e móvel é do latim. Sambódromo. Aí tem samba, que é um radical do dialeto africano, mas o dromo, que é do grego. Abreografia. Abreu é do português e grafia, grego. Monocultura, mono, vem do grego e cultura, latim. E burocracia. Olha só, eu vou falar em português, não vou falar em francês não, tá, Mariana?
Aí o boreal, francês, e classia veio do grego. Amados, ó, então, ai, professora, eu vou pesquisar. Amadinho, eu pedi já aqui no Produzindo Gênero uma lista de radicais e prefixos gregos e latinos. Chegou a hora de você, então, agora é a pesquisa. correr lá no seu portfólio, né? Exatamente. Fazer aí o estudo, verificar quais radicais gregos você aí utilizou. E aí, o significado o que significa. Pronto. Tá bem? Bem, outro processo bacana, top da galáxia, é esse aqui, ó. Abreviação e redução. Beleza, olha lá. Forma palavras pela redução de um vocábulo até o limite que não cause dano à sua compreensão. Olha, como assim? Calma. Vamos com o exemplo que você vai compreender o conceito. Moto. Vou dar uma volta na minha moto. Olha só, em vez de falar motocicleta. Eu acho tão legal essas abreviações, né não? Eu gosto. Você gosta, Vitor? Ó, fica estranho eu falar bem assim, ó. Ah, meu pneumático furou. Pela fé. Eu ia correr no dicionário. Porque... Aí é pneu, Amadinho. Entendi. Ó, foto é comum, né? Que é fotografia. Não, mas aí eu digo retrato. Tá longe, né? Tá longe. Mas é porque eu pesquisei. Como eu tenho só 15 anos, eu digo é selfie, querida. Tá certo. Mas vamos embora que já vamos falar sobre isso. Vamos aqui entender as palavras que tem uma redução, mas que não causa prejuízo na compreensão, tá? Outro exemplo é nomes, né, de lugares também, ó. Itaquá. Quer dizer o quê? Itaquaquecetuba. Não vale. Eu desafio. Leia você aí direto, rápido. Vamos lá. Eu não leio nada. Aí tem a mesma coisa. Pornô, pornografia, quilograma, Floripa, Florianópolis, Sampa, São Paulo, refrigerante. Viu só que abreviação em redução? De Fernando. Ai, vamos lá. De Vitor, Vitinho. Exatamente. Onomatopeia. Oh, coisa boa! Quem gosta das histórias em quadrinhos, gibis, né? Até nos desenhos animados. Ai, eu amo. Ei, eu tenho um bebê que eu cuido, né? Davizinho. Gente, mas gosta de desenho animado. E é só, às vezes, ali só imagético, né? E você vê o de compreende, né? Mas é as onomatopeias aí que tem essa responsabilidade. Tá, mas como é? Você quer produzir umas histórias em quadrinhos, principalmente, e quer fazer o barulho, pô, do soco, bah, da porta, do telefone, trim. Não existe mais não, né? Agora é celular, não faz mais esse barulho. Faz barulho sim, tem esse toque. Tem ainda? Tem. Então, que susto. Olha só, então, o que é onomatopeia? Forma, palavras pela reprodução aproximada de sons e ruído de vozes, essas vozes de animais. No caso aqui do canto do passarinho, ó. Bem te vi! Já ouviu falar? Não é assim que ele faz? Tic-tac, lembra o quê? Relógio. Ping-pong. Olha lá, quem sabe, de raquete. Miau. O miá, né? Miai, vai. Zunir. Vai aí. E o piu-piu e o mugi. Esse daí nunca no Brasil. Vamos lá, Ladinho. Agora não sei por quê, tadinho. Aí, então, a onomatopeia, a gente já estudou lá nas figuras sonoras. De harmonia, lembra? Figura de linguagem, né? Revendo, né? Isso. Fazendo a revisão. Agora, a sigla. Eita, a sigla é a redução das locuções substantivas às letras ou sílabas iniciais. E aqui, atenção, no texto, na sua produção, quando você for utilizar alguma sigla, primeiro coloca o significado, tracinho, né? Aí a sigla, beleza? Por exemplo, primeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E depois? IBGE. Olha só, receba o povo que está passando na casa. IPI quer dizer o quê? Imposto sobre Produtos
industrializados. SUDENE, você lembra quando eu estudava? Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. ONU, Organização das Nações Unidas. Muito fácil. Sigla, lembra lá. PIM, Pura Morena e Márcia. Beleza, agora vamos aí para os estrangeirismos. Vejam que estamos passeando pelo campo da construção das palavras, né? E agora o estrangeirismo. Ah, eu tenho certeza, você aí que é navegante das redes, gosta muito. E aí a gente vê camisetas estampadas, né? Com o negócio de love, né? My friends, beautiful. O que será, né? E aí a gente compra e sai estampada, sorrindo. Às vezes dá, né? é bacana, mas às vezes é um xingamento. Às vezes dá BO, né? Exatamente. Então, trata-se da assimilação de um vocábulo de origem estrangeira pela língua portuguesa. Nós temos aqui, ó, quando você está querendo comer algo, vai chamar o quê, amada? Um delivery. Ou você, opa, essa daí, eu ia falar outra coisa, mas já não pode. Uma lingerie. E quando você vai na estrada, de repente você é parado por uma Blitz. E a outra, nós temos o quê? Habeas corpus é um remédio constitucional para aqueles que querem sair logo rapidinho resolver a sua sentença judiciária. Exatamente. Agora, amadinho, neologismo, olha só. Isso é bom. Trata-se de uma invenção ou criação de vocábulos não existente no vocabulário da língua portuguesa. No caso aqui, eu bati meu carro, ele capotou, houve um PT. Quer dizer o quê? Perda total, né? E a mesma coisa, ó, deletar, eliminar, abobado, aquele que é bobo, sonso, leso. internetês. É a língua da internet. Olha só, então são novas palavras, é o neologismo. Mouse, né? Na verdade, as palavras do termo aí do campo da informática nos permitem bastante, né, fazer... Exatamente, ele vai lembrar dessa aula aqui, amadinho, lá das variações linguísticas, né? Exatamente. E outra coisa que é bem assim comum a gente utilizar esse neologismo, e ele está presente no nosso cotidiano. Aqui, olha só, nós temos... Madinha, tá quase na hora do coffee break. Então, vamos lá. Então, aqui, amados, nós vamos deixar aqui para vocês darem uma olhada, o quê? Nos prefixos gregos, está aqui o seu significado. Temos também os prefixos latinos. Já ia falar. Exatamente, ó. Adiantei um pouquinho para vocês, ok? Aí você vai ler com calma. E agora? Tudo para chegar no segundão top da galáxia, né? Olha. Exatamente. O nosso aluno está pensando, eles estão curiosos para saber qual será a nossa produção. É verdade. Chegou a hora do Trabalhando Gênero. Vamos embora. Vamos lá. Bom, é com você aí, hein? Você vai produzir um gênero textual. Palavras cruzadas. Ei, ninguém combinou não, tá? Deu certo aqui. Bom, primeiro nosso estudante vai fazer o quê? Decidir o tamanho do modelo. Certo. Depois ele vai fazer uma lista de palavras para jogar, usar e jogar no jogo. Certo. E aí, para isso, para construir, né? Ele vai ter que enumerar assim, ó, amadinho, olha só, pode prestar atenção que uma relação vai ter uma numeração, tá certo? E você vai começar dando dica. Qual é a primeira dica? Por exemplo, você pode começar com uma palavra já aqui no centro, ou você escolhe o local. E a partir dessa palavra, você vai criando outras. Eu dou a dica para você fazer esse jogo, né, de palavras com a formação do processo de formação de palavras. Olha só, o bizu é o seguinte, vamos lá dar uma diquinha aí para eles, né? Mais outra dica, pode. Utiliza aí, volta na atividade, e você pode pesquisar. Pega as palavras do exemplo do aglutinação, exatamente, ou então de derivação, exato, né? Desleal, aí faz algo lá. Certo. Por exemplo, assim, tem prefixo. Entendi. Quando a pessoa não é leal, com uma dica. Assim, tem prefixo e é falso. Exatamente. Pronto, já é uma ótima dica. Desleal. Então você vai encaixar lá. Desleal. Verdade. E assim sucessivamente. Belezinha? Pronto.
Muito bem, é isso. Encerramos aqui mais uma aula desse lindo componente curricular de língua portuguesa. Valeu? Até lá. a próxima!